programa Gisele Almeida. Gisele Almeida. Vem comigo, vem! Todos aí, muito obrigada pela audiência e fiquem! Som na caixa, meu DJ! E aqui estamos para mais um programa inteirinho para você. Sim, não é um programa pela metade, não. Ele não é um programa mais ou menos, claro que não. Ele é um programa inteirinho para todos vocês que estão aí aguardando, porque vocês sabem que este programa, ele começa às 11 horas da manhã e seguimos até meio-dia. Então, por favor, por gentileza, fiquem aí exatamente onde vocês estão agora. Se prepararam? Já estavam aí preparadinhos, aguardando? Vocês viram que a vinheta rodou, passou e aí eu cheguei. Portanto, agora eu gostaria muito que você ficasse até o finalzinho, até meio-dia. Fica comigo. Eu acabei de gravar uns storyzinhos aqui, um story na verdade, falando do meu cabelo. Eu falei acho que a semana passada sobre isso, porque as pessoas realmente perguntam quem faz a minha maquiagem, quem faz o meu cabelo e quem me veste. Gente, essa câmera aqui achei muito fechadinha, essa aqui, ó. Não gostei, não. Ai. Mais ou menos. Tá bom. Mas tá. Quem me veste? Vai lá, quem me veste? Quem me veste? Essa roupa aqui, esse look todo é da Gabi, todo é da Gabi. Era, né? Porque agora ele é meu. Mas assim, são roupas... A Gabi, ela tem roupas, modelos, looks que combinam comigo. E com certeza você tem aquela sua loja favorita, a sua loja predileta, aquela loja que você olha e fala, nossa, é a minha cara, não é? Então, escolha a sua e vá lá de vez em quando, dá uma olhada. Aí é tão gostoso você tirar uma roupa do guarda-roupa, tirar uma que você já usou muito e aí você coloca uma nova. Faça isso. Ao comprar uma peça, tire aquela mais antiga, que você fala... Sabe aquela peça que você fala assim, se eu tirar, quem sabe eu uso depois, é bom não tirar, porque quem sabe vai que... Esquece. Tira do guarda-roupa e coloca a peça nova. Vamos dar uma organizada nesse seu guarda-roupa? Vamos. Por que eu estou falando isso? Faz sentido. Eu comecei aqui falando do cabelo e fui lá Mas tem tudo a ver. Vamos por partes? Falei do look e falei do meu cabelo, porque as pessoas, é claro, perguntam quem é que faz. E aí, há um tempo atrás, eu ia no salão todos os dias, fazia penteado, arrumava, fazia maquiagem. Mas, gente, é o seguinte, é muito tempo dentro de um salão de beleza, não é? Quem vai sabe. Então eu prefiro ir assim, esporadicamente, quando tem um evento, uma festa, e aí eu quero realmente mudar, e aí eu vou. Mas, caso contrário, aqui no programa, eu já decidi, já está definido, quem faz meu cabelo, eu, e quem faz a maquiagem, eu, e quem me veste é a Gabi. E aí, eu estou cada vez melhor no meu Babyliss, eu estou muito feliz. E eu quero que você fique cada vez melhor naquilo que você está afim realmente de fazer. Sabe? Que seja para o outro ou que seja para você. Independentemente. Mas foque. E de preferência em algo para você. Cuidando de você. Da sua pele, do seu cabelo, do seu corpo. Não é? É maravilhoso. E por que eu digo isso? Porque eu adoro cuidar de mim. Eu adoro cuidar da minha pele. Eu adoro cuidar da minha alimentação. E eu adoro cuidar do meu cabelo. E eu falo, gente, que eu tô cada vez melhor. Olha, até gravei e falei, olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda.
Ficou lindo, não ficou? São vários tipos de babyliss que a gente pode fazer. Você pode fazer com a ponta mais desconectada, você pode fazer um babyliss mais bagunçado ou um babyliss mais arrumadinho, que foi o caso aqui. Quando eu falo desse cuidado todo, eu não estou falando somente porque eu faço o babyliss no meu cabelo, mas dizer a você como é importante os cuidados, nos cuidarmos, né? Ah, eu tenho uma família grande, Gisele, eu cuido de todo mundo, eu sei, porque eu cuidei muito da minha e continuo cuidando do meu filho, que já tem 24 anos. Continuo cuidando e cuidarei até o final da minha vida. Mas você não pode esquecer de você. Você não pode deixar você de lado. Não pode. Que veja bem, cuidando de você, você ficará bem melhor, não ficará? Não será bem melhor assim para cuidar dos outros? Do maridão, da família toda, do pessoal todo, dos parentes e amigos que chegam no domingo para almoçar na sua casa. Você vai estar com mais energia, você estará com certeza mais feliz e mais bonita. Isso olhando no espelho e gostando daquilo que está vendo. Não deixe você de lado. Não deixe você de lado. Cuide-se. E hoje nós conversaremos com duas mulheres incríveis para falar sobre este assunto. Não foi nada, assim, nós não combinamos, não foi nada premeditado, não. Aconteceu das duas virem hoje, então nós vamos aproveitar este momento e você em casa vai adorar, eu tenho certeza. São duas entrevistas, não faremos juntas, não, faremos separadamente, mas a intenção, o recado, ele acaba sendo o mesmo, cada uma falando do seu jeitinho. E quem nós receberemos hoje aqui? Nós receberemos Eliceia Trindade, que é terapeuta, e olha só que interessante. Falamos aqui sobre o autoamor, autocuidado, autoestima, como a criança interior ferida ainda dirige suas escolhas sem que você perceba. Vai começar a pensar nisso agora? Pois é. Porque às vezes aquela criança que sofreu, aquela criança que tem traumas, ainda pertence nesse momento que você está vivendo. Ainda pertence a você. Mas ela tem que pertencer, não é? Mas da melhor forma possível, de uma forma positiva, de uma forma gostosa. E aí, se essa criança ela está ferida, como curar? A Eliceia Trindade vem para falar exatamente sobre isso. Aqui nós estamos falando do quê? Autoamor, autoestima, autocuidado, não é? E também falaremos sobre tudo isso com a Júlia Dias, que é micropigmentadora, uma super empreendedora, uma gatíssima, super inteligente. E ela vem para falar: quem cuida da mulher que cuida de você? Quem é que cuida da sua mãe? Quem é que cuida da sua avó? Quem é que cuida da sua irmã? Quem é que cuida da sua prima? Quem é que cuida da sua tia? Quem cuida da mulher que cuida de você? Mulheres que abrem mão, nós falaremos sobre as mulheres que abrem mão dos próprios cuidados para cuidar dos outros. Veja que não é preciso deixar de cuidar de si para cuidar dos outros. Como eu falei no começo, no início, agora há pouco, você será uma versão muito melhor, bem cuidada, para cuidar dos outros do que o contrário. Tenha certeza disso. Nós, então, receberemos hoje Júlia Dias e Eliceia Trindade. Uma é terapeuta e a outra é super empreendedora, micropigmentadora, tem um trabalho maravilhoso e você não pode perder essas duas mulheres falando aqui no programa Gisele Almeida. Você não sabe onde você está agora? Ligou a TV e de repente eu apareci
TV Gazeta, canal 19.1 e é claro que também nas redes sociais, no Instagram Gisele Almeida Oficial e este programa na íntegra, completinho, no YouTube Gisele Almeida CBA Oficial. Pode ir lá conferir depois. E é claro que hoje à noite tem o Repeteco, mas depois eu conto pra vocês o horário do nosso Repeteco de hoje, porque agora é a hora do... cheirinho bom. Tô brincando, não é café nem chá, é água, porque é com água que eu brindo aqui com vocês, meus amores. Poderia ser chá? Claro. Poderia ser café? Claro. O que importa é o brinde, é o que eu desejo a você aqui. E é o que eu desejo todos os dias aqui no programa. Já decorou? Então vamos junto falar comigo, vamos. Eu desejo a vocês saúde e vida longa. A piscadinha que não pode faltar. Mas eu volto já já. O sol clarando nossas roupas no varal. As forças de segurança estão trabalhando muito e a gente já vê os resultados. Os dados comprovam. Os homicídios caíram 24%. Os roubos diminuíram 83%. 78% dos homicídios foram solucionados. Foram mais de 400 operações nos presídios. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança de todo o estado. 100% das invasões de terras foram impedidas. E a apreensão de drogas cresceu mais de 370%. A gente vê mais policiais pelas ruas, bandidos sendo presos, crimes sendo solucionados. Avançamos muito nos últimos 6 anos. O investimento que o governo do estado faz garante que estejamos nas ruas trabalhando por você. Aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. Oi? Oi. Com licença, como eu faço para chegar na Assembleia Legislativa? Desloque-se em trajetória linear até a ruptura angular à esquerda. Após a conversão, mantenha a inércia até que uma edificação de porte elevado, munido de letreiro em escala ampliada, entre no seu campo visual. O quê? Você vai seguir reto, depois vai virar à esquerda. Você vai ver uma fachada grande. É lá. Se a linguagem é simples, todo mundo entende. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou a lei que orienta os órgãos públicos a se comunicar com a população de maneira mais simples possível. Essa medida garante que as informações sejam mais claras, acessíveis e fáceis de entender para todos. Ah, agora entendi. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Você que ainda não veio no Água Park, ó, chegou a hora. Gente, venham pro Água Park porque aqui é muito bom. Cara, maravilhoso. Primeira vez que eu venho, amei. Eu indico, aquelas pessoas que ainda não conhecem, pode vir que é muito bom. Eu gostei muito, é a primeira vez que eu tô vindo e é super divertido. Então, venham pra cá. Vem, criançada, pro parque. Vem pro Água Park, você também. Venha pro Água Park, você também. Vem pro Água Park, você não. O governo de Mato Grosso tem o maior pacote de infraestrutura do Brasil. Sabe por quê? Já dobrou a quantidade de asfalto no estado, sem contar nas centenas de novas pontes. Mas o que isso muda na vida de alguém? O movimento melhorou bastante. A gente também que vai para Cuiabá, praticamente 2 vezes por semana a gente precisa ir para a faculdade. A estrada está sempre bem cuidada, sempre arrumadinha.
muita gente começou a passar por aqui que não passava antes. O asfalto aqui para nós foi tudo, foi uma benção, entendeu? O asfalto aqui foi tudo para nós, porque o que mais nós precisava melhorou 200%. Essa estrada é magnífica e essa daqui ela é comparável às melhores que eu já vi. O asfalto valorizou bastante aqui na região de Bacaiuval, da Agrovila, do Mimoso. Eu não troco o Mato Grosso por nada, aqui é o melhor lugar do mundo. Quando a estrada chega, a vida de todo mundo muda para melhor. Não é só asfalto e ponte, é progresso, é desenvolvimento. A verdade é uma só. Hoje está muito melhor viver em Mato Grosso. Estamos de volta, o programa é ao vivo aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Vale lembrar que este programa também é veiculado na TV Mato Grosso, canal 27.1, então você às vezes acabará me vendo lá, às vezes aqui na Gazeta, e eu fico assim, entendeu? Lá e cá, lá e cá. E à noite tem o famoso repeteco. A produção ainda não acostumou com isso? Vou falar de novo, temos o famoso repeteco. Exatamente, sai a música e vem o grito. Às 21h30, o repeteco aqui na TV Gazeta, então caso você não consiga assistir na íntegra o programa de hoje, assista à noite e ainda, é claro, temos o nosso canal no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. E a primeira entrevista do programa de hoje é com Eliceia Trindade, terapeuta, que já está sentada e pronta para o nosso bate-papo aqui. Obrigada pela sua presença. Uma honra, uma alegria estar aqui com você, agradeço o convite. E eu que agradeço, Eliceia. Vamos falar aqui sobre autoamor, autoestima e vamos falar como que a criança interior ferida ainda pode dirigir suas escolhas sem que você perceba. Aí é claro que a sua pergunta deve ser ou pode ser: como que eu vou saber que a criança aqui dentro está ferida? Por isso temos aqui uma terapeuta para falar sobre isso e nos ensinar a entender melhor. E às vezes as coisas não vão para frente, os nossos sonhos não se realizam, a gente busca e busca e busca e nada sai do lugar. E principalmente chegando no final do ano agora, você vai se perguntar: por que não aconteceu aquilo que eu desejava tanto, corri tanto atrás, fiz de tudo, mas não deu certo? Tem 2026 vindo aí. E aí, Eliceia, é fácil identificar que tem uma criança dentro da gente, ferida, machucada? Gisele, muito bom falar sobre esse tema, porque é algo que é presente na vida de todas as pessoas. E nós não somos ensinados a olhar para isso. Então, todos nós, ao nascer, já passamos por um trauma, porque o próprio nascimento já é um trauma. E aquilo que a criança vai passando no decorrer da sua vida, muitas vezes as crianças elas são negligenciadas, porque os pais estão na correria, né? Estão buscando o sustento, buscando muitas vezes tratar as suas próprias dores e acabam negligenciando as crianças. E a negligência já é um trauma. Então, a criança, quando ela traz esse trauma da negligência, ela vai carregando, acumulando as feridas dentro dela. Então, por exemplo, quando a criança vem correndo da brincadeira, toda suja para dentro de casa: mãe, olha aqui que divertido. E a mãe: pelo amor de Deus, essa casa tá limpa e você já chega sujando tudo. Então isso já vai... Antes de me dar um abraço, vai tomar um banho. Isso vai levando... Corta, né? Isso. Corta aquele momento. Vai retraindo a espontaneidade, sim, a autenticidade da criança. E hoje nós vemos muito, Gisele, os adultos... em momento de deixando de lado a sua autenticidade, copiando, se comparando, e é nisso que a gente chega nessa baixa autoestima, nessa falta de amor próprio, porque aquela criança, naquele momento que faz aquele movimento, e os pais, por inconsciência, por falta de conhecimento, agem dessa forma, dentro da criança gera a seguinte informação: eu tô errada. Porque a pessoa que deveria me amar e me abraçar agora, ela está me rejeitando. Então, quando a criança ela passa por traumas, porque às vezes a gente acha que trauma é só algo que é muito forte, grave, né? Abusos, que a gente lembra. Isso, algo que a gente lembra. Mas não, várias situações que é vivido pela criança vai gerando, vamos dizer assim, traumas com T minúsculo.
Tem os traumas com T maiúsculo e aqueles que são com T minúsculo, sim, mas um não difere para o outro quando a gente fala, por exemplo, da estrutura do cérebro da criança. Para o cérebro é entendido aquilo da mesma forma, porque não é o trauma em si, mas é como aquela criança é acolhida após aquela situação. Então, se a criança leva um choque, porque de uma certa forma os pais barraram, ou o adulto que ela conviveu, e ela não é acolhida em seguida daquilo, ela vai se retraindo e falando assim, eu tenho algo de errado. Então ela passa a deixar a espontaneidade dela, deixar a autenticidade dela, e com isso vai gerando falta de autoconfiança e a falta do próprio amor, porque ela se sente de uma certa forma errada. Aí ela cresce e ela começa a fazer o quê? Bom, se eu tenho algo errado dentro de mim, eu tenho que começar a me comparar. Quem que é o certo? Quem eu copio? E é dessa forma, a mulher em especial, também o homem é claro, mas a gente vê que isso é muito mais forte na mulher. Parece que o homem ele tem uma autoestima, é um processo diferenciado do processo da mulher. Então a mulher ela entra para se sentir pertencente, porque às vezes na infância não se sentiu acolhida e pertencente aos pais, ela começa a encontrar grupos e às vezes ela sim, vai se punindo, se maltratando para poder parecer com uma, parecer com outra, porque ali foi, digamos assim, massacrada a autoconfiança dela. E nesse grupo ela vai ser aceita. Ela vai se sentindo aceita. E ali não é ela, na verdade, né? Exatamente. Essa imagem que foi criada, porque para a criança se defender, ela começa a criar máscaras. E a gente se torna esse adulto tentando nos encaixar. Então, eu vou anulando aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, porque eu preciso me encaixar em determinados grupos. E isso enfraquece essa mulher. Porque, às vezes, ela tá por fora, aquela história, né, de uma bela viola, mas por dentro ela tá... Pão bolorento? Pão bolorento, não é assim que diz? Porque ela tem uma dor. Então, é necessário que a gente olhe para essa dor da criança ferida. Porque ela está agindo, por exemplo, quando hoje eu tenho um relacionamento e o meu marido, meu namorado, meu companheiro fala algo e eu reajo aquilo de forma agressiva, eu grito, eu me descontrolo, ali é a criança que está fazendo, não é a mulher adulta. Então é a dor da criança que foi negligenciada lá atrás, que se sente negligenciada por esse companheiro e ela vai com toda a força falando, não, eu não quero mais ser negligenciada. Só que aí entra no embate, entra no conflito. Deixa eu só interromper para tentar entender um pouco melhor este momento aí, certo, quando a mulher reage de uma forma mais agressiva. Necessariamente este homem está realmente fazendo algo ruim ou algo que passa na cabeça dela? Não é uma criação, não. Tipo, com uma criação da mulher e ela reage, pode acontecer desse homem sim, ele está fazendo algo ruim e pode acontecer também que não. Porque essa mulher, ela vai enxergar a partir da visão da criança. Então não é a mulher que está vendo aquele homem, é a criança ferida que está olhando ali. E naquela hora ela pode projetar um pai, ela pode projetar uma mãe, ela pode projetar um professor, ela pode projetar um amigo mais velho, alguém que ela conviveu que foi agressivo com ela na infância. Então, se a gente trabalha, olha para essa criança ferida, nós vamos reagir completamente diferente àquela situação. Inclusive, conseguir nos posicionar em relação àquilo. Então, hoje a gente também vê uma dificuldade de posicionamento, muitas vezes a mulher vai para a guerra, porque ela não está conseguindo ter o autocontrole no sentido de, peraí, se posicionar. Não, eu não preciso bater, eu não preciso gritar, eu não preciso guerrear contra o outro. Eu tenho que aprender a falar assim, não. E só a criança ferida, curada, tratada, olhada, na verdade nem é curada, porque isso não existe uma cura de uma criança ferida. Existe um acolhimento. A mulher, aí entra a autoestima, porque o que é a estima? É a percepção que eu tenho sobre mim. Qual é a percepção que eu tenho sobre mim? Se a minha percepção ainda é da criança ferida, de que eu sou errada, eu vou ter que gritar para falar, eu não sou errada, eu sou certa, olha o que você está fazendo. Sim, e como entender e perceber que eu estou ferida, que eu sou uma criança que tenho esses traumas com T minúsculo,
Eu tenho que buscar terapia? É somente com a terapia? Olha, o autoconhecimento, ele é libertador. Mas é possível a pessoa fazer autoanálise, né? Claro, ela pode procurar um terapeuta, isso, tem que ter uma bagagem de conhecimento aí, né? Caso não tenha, buscar uma terapia, porque o outro pode te ajudar a enxergar os seus pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. Todos nós não queremos aceitar aquilo que a gente tem dentro de nós. Por quê? Porque aquilo ali já é o reflexo de uma dor. Como que eu vou me sentir à vontade de olhar para aquilo que já me dói? Quanto menos ter contato com essa dor, melhor. Logo, então, eu não quero saber o que aconteceu. Isso. Vamos seguir. E aí, aparentemente, tá tudo bem, eu tô seguindo minha vida, tá tudo certo, mas tem sempre alguma coisinha no campo profissional que te incomoda, tem alguma coisinha no campo familiar que te incomoda, tem sinais. Então, por exemplo, o autoconhecimento, se conhecer, também é um dos pilares da autoestima. Porque quando eu me conheço, quando eu sei quem sou, isso gera autoconfiança, isso vem o autoamor, tudo isso vem o autocuidado, que é uma parte desse processo de autoestima. Que é o que nós falaremos depois com a Júlia aqui. Exatamente, porque aquela criança que se sentiu negligenciada, não se sentiu amada, o que ela quer agora? Ser amada a todo custo. Aí entra a dependência emocional. Ruim. Porque aquele amor que não foi gerado, que não houve o acolhimento da criança, então essa criança, a dependência emocional é uma prova de que a criança está ferida, que ela está querendo ser vista, que ela está querendo ser amada. Aí as mulheres entram em relacionamentos dificílimos e não conseguem sair desse relacionamento porque ela quer ser amada. Como tratar, então? Porque a gente está falando, né, claro, explicando o que é uma criança ferida, o que pode ter acontecido com você na sua infância, na sua adolescência, algo que você lembra ou algo que você não lembra, algo que você aceita ou algo que você não aceita, algo que você quer saber o que é. Você quer, na verdade, respostas. Mas aí, quem você vai procurar? E o que você vai dizer para essa pessoa? Para terapeuta, por exemplo? Você vai contar a sua história toda, a sua vida, tudo que você lembra? Ou você não vai falar nada e ela que vai começar a te falar algumas coisas, somente olhando para você? Como que é essa consulta? E tem também a constelação familiar, que eu acho importante você falar sobre ela, que eu acho que também ajuda bastante, né? Muito. Porque a constelação familiar, ela revela. Então, independente da pessoa lembrar ou não da situação, a constelação ela vai revelar quais foram os dramas, quais são as dinâmicas familiares que afetaram aquela criança. Né? Então, chegar num terapeuta, pode ser outros tipos de terapia também, né? Mas eu posso falar daquilo que eu conheço. Então, a constelação familiar vai mostrar, olha, o ponto-chave, porque a constelação ela vai no essencial. Então, qual é o essencial? E quando a gente fala de autoestima, de amor próprio, nós vamos ver, Gisele, que nesse conhecimento da constelação, que isso vem de um relacionamento com a nossa mãe. Sempre? Porque a mãe... É com a mãe que a gente aprende a se amar. A se amar e a amar o outro. Com o pai, nós aprendemos a receber amor. Então, pai e mãe é a chave. Eu sei que às vezes é muito difícil para algumas pessoas falar de pai e mãe, porque viveram situações dolorosas nessa relação. Ou até porque alguns não tiveram nem pai nem mãe, ou os dois. Porque não estiveram de corpo presente, mas eles sempre estiveram ali. Porque quando a gente vem para a biologia, meu pai e minha mãe estão aqui, permanecem em mim. E o trabalho da constelação também olha para esse sentido. Eu não tenho pai. Tem sim, porque ninguém nasce sem pai, ninguém nasce sem mãe. Então já começa por aí, porque olha só, se eu tenho em mim, metade minha vem do meu pai, metade vem da minha mãe. Eu falo assim, eu não tenho pai. O que eu tô falando? Essa parte minha não vale nada. Não existe? Não existe. Aí gera o conflito interno. Entende? Se eu fiquei no meio dessa relação dos meus pais, porque acontece dos filhos, quem eu escolho? Quem eu vou defender? Meu pai ou minha mãe? Dependendo da situação ali. Sim. Aonde que vai gerar o conflito? Dentro de mim. O conflito interno surge daquele momentinho lá da relação com o pai e com a mãe. Então, na terapia, a gente vai olhar para esses dramas que vêm lá de trás e que muitas vezes, 99,99%, estão sendo repetidos agora.
E você trabalha, então, com a constelação? Trabalho com a radiestesia terapêutica, que trabalha o campo energético, e trabalho com a constelação familiar, tanto em grupo quanto individual. A constelação é uma sessão de constelação? É uma sessão para cada tema, porque na sessão a gente tem o começo, meio e fim. Qual é essencial? Porque às vezes a gente fala escolhe assim, o que é essencial? O campo revela. O campo da constelação revela o que é essencial. Porque às vezes uma mãe negligencia um filho porque ela perdeu um filho antes desse. E ela está identificada a essa perda e ela não fica disponível para aquele que nasce depois. Então qual é o essencial? É ver a dor da mãe que ainda está ligada naquele anterior e deixar de carregar a dor dessa mãe. Porque no fundo esse filho que vem depois, ele quer salvar essa mãe. Mãezinha, eu quero te tirar dessa dor, só que esse filho não dá conta. E aí esse filho começa, vamos dizer assim, entre aspas, minguar na vida, porque ele está fazendo algo que não compete a ele. Que ele não foi preparado fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, nem espiritualmente para cuidar dessa mãe que ainda está na cuidado, dor. Né? Eu cresci ouvindo dizer assim que as mães falam muito isso, que se meus filhos estão bem, eu estou bem. Então hoje eu quero trazer uma frase diferente para vocês. Porque se eu estou bem, os meus filhos ficam bem. Porque essa cachoeira, ela vem de cima para baixo. Então se cada geração cuida de si, a geração seguinte não precisa pagar o preço pelas escolhas da geração anterior. Então a constelação fala muito disso. Não procurando um culpado, porque não existe. A mãe que negligencia esse filho agora, ela traz uma negligência do passado, da avó e da bisavó. As mulheres antigamente, elas tinham que fazer muito, muito. Hoje nós temos muito mais ferramentas. Então de quem é a culpa? A constelação, Gisele, não olha para a culpa, Ainda porque bem, porque fica muito mais fácil você culpar uma outra pessoa. Exatamente. Você culpando, você tira todos os seus... Você tira um peso de você, ou daquela pessoa que você ama tanto, você tira esse peso e coloca a culpa em alguém. Exatamente, por isso que o processo é auto. É auto-amor, é eu gero amor por mim, é autoestima, eu gero valor por mim, auto-perdão, autoconhecimento, é auto, porque é aqui, ó. Sim. Nada muda fora se não muda dentro. Eu gosto de falar muito de uma frase que diz assim, nada muda quando nada muda. Quando algo muda dentro de nós, você vai ver isso refletir fora de você. E eu acho que é bem pertinente esse programa, neste momento, né? Nós estamos a poucos dias de finalizar o ano aí. Exatamente. Momentos que para algumas pessoas traz muitas alegrias, para outras trazem muitas tristezas. E se a gente for olhar para a astrologia, para a numerologia, esse ano de 2025 é o número 9. Não sei se você já ouviu falar nisso. E o 9 é um ano de encerrar ciclos. Sim. Então, relacionamentos que precisam ser encerrados, emprego que precisa, de repente, ser deixado. Sim. Então, já pensando que 2026, que é um ano 1 de inícios, vou colocar a minha energia em mim. Exatamente. No que eu gosto de fazer, no que me dá prazer, cuidar de mim, cuidar da minha família. Isso. Né, cuidar do meu trabalho. Porque o movimento é voltar para casa. Essa casa aqui, esse templo divino que nós abandonamos, esquecemos por causa das feridas que vêm lá de trás. Mas a todo tempo a gente pode mudar isso, porque o ponto de mudança, Gisele, sou eu. O ponto de mudança da sua vida é você, da sua vida é você. E nós estamos falando aqui sobre finalizar um ano, mas isso não quer dizer que você não vá começar a cuidar o ano que vem, tá? Porque você pode pensar, não, agora então é o ano 9, o número 9, então eu preciso urgentemente procurar alguém para curar as minhas feridas neste ano de 2025. Não. É assim, olha, é o ano 9, eu vou deixar essa dor que eu carrego, vou olhar para ela com carinho e vou falar assim, dor, vou te deixar aqui. Para o ano que vem eu não levarei você comigo. Essa é uma forma, né? Como a gente estava conversando antes. E eu já fiz esse processo comigo. Eu fiz minha identidade com 13 anos de idade. E tinha uma foto naquela identidade que eu não gostava. Então, minha identidade vivia escondida. Acho que isso acontece com muita gente. Depois que eu comecei meus processos, há mais de 10 anos,
eu falei, vou pegar essa foto. Peguei a foto e comecei a me trabalhar. Olhei para ela e falei assim, olha, eu sinto muito de ter negligenciado você. Eu sinto muito de não querer ter visto você por todos esses anos, mas eu quero te falar assim que você é maravilhosa. Corre lá, pegue a sua identidade com aquela foto bem antiga, eu ainda tenho a minha, bem antiga, e faça o que a Eliceia acabou de falar. Porque os rituais são importantes. Isso é um ritual. Porque, às vezes, só a mente, só o pensamento, ela não consegue fazer a transformação. A palavra tem muito poder. Né? A palavra tem poder, mas é um conjunto. Porque nós somos mente, corpo e espírito integrado. Então, nós temos que trabalhar em todos esses campos. Só um sozinho, ele não consegue promover a mudança que a gente espera. Então, eu penso, eu sinto... E eu ritualizo através da ação, né? Então eu penso, eu vou trabalhar a minha autoestima. Aí eu sinto, como é bom me amar. Aí eu vou pegar a foto e vou ritualizar, eu te amo, você é linda, do jeito que você é. Entende? E assim você vai montando ali o seu processo. Ai, meu Deus, muito bom. Eliceia, nós infelizmente não temos mais tempo. Adoraria que você ficasse mais, mas temos uma outra entrevistada que entrará daqui a pouco, a Júlia, para falar também sobre o autocuidado, o autoamor, a autoestima. E eu gostaria muito que você voltasse para falar sobre esse assunto, porque é muito importante, é importantíssimo para todo mundo. Para quem não acredita, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Eu gosto de falar assim, ó, experimenta. Experimenta. E vê o resultado. Exatamente. Senão, aí você tem que experimentar primeiro para dizer, não deu certo, eu não gostei, não é para mim. Mas experimente, faça algo diferente. Obrigada. Para te encontrar, Eliceia, para fazer uma vocês podem entrar constelação, um bate-papo com você. Através do meu Instagram, @EliceiaTrindade, né? Lá eu tenho conteúdos também, que eu gosto de postar. Eu já quero marcar a minha antes de terminar o ano. Eu espero que você tenha na sua agenda horário. Sim, claro. Para fazer a constelação. Gente do céu, que virá aí? Ai! Que medo! Já vou levar minha identidade e já quero falar com ela. Ai. Já quero olhar para minha foto, Gisele, te adoro, te amo, te respeito. 16 anos na foto. Ai, meu Deus do céu, mudou demais. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Gisele. Pelas informações valiosas, né? Muito bom falar sobre o que falamos aqui, sobre o amor, sobre a cura, sobre a prevenção, sobre olhar para o outro com um olhar diferente, não colocando a culpa no outro, né? Vamos pensar assim, que ninguém é culpado nessa história, assim fica mais fácil, gente. Sim, porque é mais pura verdade. Vamos agora para o intervalo e na volta, Júlia Dias, que é micropigmentadora, empreendedora, e a pergunta é a seguinte: quem cuida da mulher que cuida de você? Quem cuida da mulher que cuida de você, hein? Me conta. Eu mesma. Ótimo. Voltamos já já. Palmas aqui. A matéria foi ótima, o bate-papo foi delicioso. As forças de segurança estão trabalhando muito e a gente já vê os resultados. Os dados comprovam. Os homicídios caíram 24%. Os roubos diminuíram 83%. 78% dos homicídios foram solucionados. Foram mais de 400 operações nos presídios. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança de todo o estado. 100% das invasões de terras foram impedidas. E a apreensão de drogas cresceu mais de 370%. A gente vê mais policiais pelas ruas, bandidos sendo presos, crimes sendo solucionados. Avançamos muito nos últimos 6 anos. O investimento que o governo do estado faz garante que estejamos nas ruas trabalhando por você. Aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão
dão felicidade, os dias ruins te dão experiência, a tua vontade e a tua fé te mantém de pé. O Ser Família é um programa do governo do estado que alcança todas as regiões de Mato Grosso e está mudando a vida do nosso povo. E eu te conto como. Meu nome é Mariana, eu fui acolhida pelo Ser Família Mulher e eu tive um apoio muito grande, fiquei muito feliz mesmo. Quando o apoio chega, a vida muda para melhor. O Ser Criança faz a gente ser realizado, né? Não é só um benefício, o Ser Família é dignidade para nossa gente. Pensa uma alegria que você pode trazer pro seu filho é aqui no Água Park. Eu tenho um sentimento de leveza. Isso aqui é maravilhoso. Venham pra cá, é muito bom. Tragam a família de vocês vão adorar. É o melhor parque aquático que eu já fui aqui mesmo da região. Venha conhecer, é muito legal. Recomendo. Você, Cuiabá, Mato Grosso, que ainda não veio no Aquapark, tá esperando o quê? Venha! Versão garantida aqui. Pessoal, venha pro Aquapark, você também. Venha! E nós estamos de volta! O programa é ao vivo e vale lembrar que à noite tem Repeteco às 9h30 e ainda este programa está lá no YouTube, é só você acessar Gisele Almeida CBA Oficial. Você que não assistiu o programa, ligou agora, no bloco anterior nós conversamos com a Eliceia Trindade, que é terapeuta, e falamos sobre constelação familiar, sobre como curar a criança interior ferida, que está aí dentro de você, mas vá até lá e assista que você vai gostar. E agora está aqui comigo Júlia Dias, empreendedora, micropigmentadora, gata, querida, simpática, super profissional e veio aqui conversar com a gente sobre também o autocuidado. É isso, Júlia, obrigada. Muito obrigada pelo convite, Gisele. Que bom recebê-la. Para falar de um assunto que a gente ama, que é para falar sobre os cuidados que nós mulheres precisamos ter. Nossa autoestima. Exatamente, e não esquecer. E a gente esquece muitas vezes, e é até normal isso acontecer, né, Júlia? Completamente normal, dependendo da fase que a gente está passando da vida, né? A gente se esquece, se anula. Igual a gente estava até batendo um papo antes, a nossa maior preocupação hoje em dia... Eu não sou mãe, mas eu recebo muitas clientes, mulheres, que são mães, que estão vivendo na correria e se esquecem, se anulam, esquecem de se cuidar. Muitas vezes não se reconhecem depois que inicia essa fase da maternidade, depois que passa o puerpério. E quando elas finalmente arranjam um tempinho para fazer o procedimento, é aquela transformação, parece que o brilho no olhar volta, elas se reconhecem, e eu vejo o quanto que isso é importante, a gente Exatamente. Não pode deixar de se cuidar. Não pode, mas sabe que esse momento da gravidez, depois o bebê nasce, é um momento que tem que respeitar, porque a mulher realmente ela tem outras prioridades. Exato. E os cuidados diminuem um pouco, porque a atenção, essa mãe ela fica mais atenta realmente ao bebê, e isso é legal. É um momento que depois não volta, então tem que aproveitar mesmo. Não se culpar, porque às vezes a mulher se culpa por não estar se cuidando. Né? Porque não encontra uma roupa que ficou boa por conta da barriga que está grande demais, fica inchada. Isso passa, faz parte do processo. Mas o que não pode acontecer é, depois você larga a mão de tudo. Não. Eu lembro, Júlia, que quando o Lucas nasceu, acho que foi uma semana ou duas depois, eu fui cortar meu cabelo. Não sei se eu já contei isso para alguém. Eu não sei se eu contei, inclusive no curso que a gente faz, que eu queria muito cortar meu cabelo, eu estava enjoada de mim, eu fui... Gente, eu não falei para ela o que eu queria, e nem ela me disse o que ela poderia fazer, mas ela repicou tanto meu cabelo, tanto, que eu tenho muito cabelo, eu fiquei quase sem cabelo, eu fiquei muito deprimida, fiquei mal, algo que era para fazer, para me deixar, né... Sabe tem um filme que a mulher senta, ela tá muito mal, ela fala, repica, repica, repica. Uhum. Tem um filme onde a mulher tá sentindo... Ela quer mudar e ela manda repicar o cabelo dela. E eu acabei de lembrar do filme. Mas eu não falei repica, repica, eu falei corta o cabelo. E ela repicou, eu falei, meu Deus do céu. Respirei e pensei, o cabelo cresce, mas fiquei muito mal. Então tem que ter muito cuidado na hora da mudança. Na hora que você pensa, eu vou lá, e às vezes você vai por impulso.
Você age por impulso e pede para fazer, de repente, uma micropigmentação, que é o seu trabalho. Exato. E aí é o momento que você precisa conversar com essa mulher e falar, espera, realmente é o momento, está na hora, você precisa, ou tá tudo bonito, não precisa mexer, porque às vezes por conta de agir por impulso, porque não está bem no relacionamento, porque brigou, porque saiu do trabalho, mudou, enfim, algo não está bem com essa mulher. Exato. Você consegue perceber isso? Sim, durante a avaliação, na anamnese, a gente conversa antes e normalmente pedimos, né, o histórico de medicação dessa pessoa para saber se ela está em algum tratamento que pode interferir no procedimento, mas quando é algo relacionado ao mental, a gente também já acende, como se fosse, levanta uma bandeira ali, acende o alerta. Ah, você está tomando tal remédio, tal medicação? Aí, normalmente, ela entra, ela conta um pouco do processo que ela está passando para a gente saber se é muito delicado. Se for um término de namoro recente, se for algum processo depressivo que a pessoa está passando, ou de ansiedade, tem que ter uma conversa ali diferente. Já muda o rumo da conversa, não é mais assim, o que a gente vai fazer? É mais assim, agora é o momento, igual você falou. Hoje em dia, a gente tem muita pressão. A gente vive essa pressão estética e vive num mundo de comparação na internet, aí vê que alguém fez um procedimento e ficou super legal e quer fazer o mesmo procedimento, mas não é o momento, não vai combinar com você. Então tem que tomar cuidado com isso e com as tendências também. A gente acha que tudo é modismo. Eu sou totalmente contra os modismos. Tem coisa que vem para valorizar, tem coisa que vem para agregar. Mas o modismo tem que tomar cuidado. Não é todo mundo não é para todo mundo. E o ideal é sempre que a gente for fazer qualquer coisa relacionada à estética, a gente optar por algo assim que é atemporal, que a gente não consegue identificar de cara ali que foi feito algo que realça, mas ele não se sobressai na harmonia, no visual. Então, toda vez que a gente vai falar de estética, eu sempre falo, preze por algo atemporal. Até porque, quando você fizer, as pessoas, quando elas vão notar, provavelmente, tem gente que vai falar assim, não ficou legal, não ficou bacana, ficou pior. Sim. Principalmente os maridos. Sim. O que você fez? Não era para ter feito. Era melhor antes. Então, eu super entendo esse receio, né? Que os maridos têm, que o pessoal assim, mais de idade tem, que na verdade é por conta desses procedimentos muito exagerados que a gente vê, os resultados desastrosos, as experiências compartilhadas na internet que vem aí de alguém que passou por um trauma, a gente já fica lá, deu errado, para que eu vou fazer? Mas o ideal é procurar um profissional que preza pela atemporalidade, por algo que vai passar anos e aquilo ainda vai estar legal, vai estar bacana, não vai estar exagerado. Porque tem gente que faz já pensando no laser, que o laser pode retirar aquilo depois. Então vou tentar, se não der certo tem o laser. Gente, para que passar por tudo isso se você pode fazer devagar, lentamente? E aquele ditado, o menos é mais, isso é atemporal, tá? É um ditado atemporal, o menos é mais. Comece devagar, vai experimentando, vai olhando, vê se você gosta, se combina com você, vai se olhando no espelho, vê se você se identifica com aquilo. É muito importante você se olhar e se ver, não ver uma outra pessoa, porque às vezes você vai pegar uma fotografia de uma pessoa que você gosta, de uma atriz, de uma celebridade, e vai levar para Júlia, vai falar, olha, eu quero a boca, eu quero a sobrancelha, enfim, eu quero ficar assim. E você vai ter que falar, olha, a sua boca não tem este modelo, a sua boca não vai ficar dessa forma, a pigmentação não vai ficar exatamente como está aqui. E você tem que falar isso para ela. Tem que falar, a gente tem que ser muito aberto, muito sincero, porque o papel do expert ali, do profissional, é justamente guiar para o melhor caminho. E uma coisa que acontece muito é, assim, elas trazem algumas referências, inspirações, e eu sempre falo, legal, você gosta de algo nessa pegada, mas vamos criar algo personalizado para você, para o seu rosto. Essa personalização faz total diferença, porque a gente consegue entregar um resultado que fica ainda mais natural e que a pessoa não vai olhar, não vai se estranhar, que as outras pessoas não vão estranhar. Então, essa personalização eu acho que é a chave dos procedimentos atuais. E tudo que a gente faz hoje em dia é muito melhor a gente passar por etapas. Eu falo que a autoestima é um processo assim, é
é igual a construção do corpo na academia. Você não vai do dia para a noite e fica malhada. Você vai todo dia, a cada repetição. Então, não adianta você fazer um procedimento ali, ele não vai recuperar qualquer vazio ali que você tem. Você tem que ir fazendo por etapas, do que você fazer de uma vez algo muito forte e ficar exagerado. Então, pensando nisso, eu acho que o procedimento ele também não serve para camuflar algum vazio, uma tristeza emocional. As pessoas acham que autoestima é fazer procedimento. E não, ele tá ali só para realçar, valorizar o que você já está vivendo internamente. Nós falávamos na entrevista anterior sobre isso, né? Sobre você não estar bem, sobre você estar ferida, sobre quando você finaliza um relacionamento e não foi você que terminou e você está muito triste por conta disso, um casamento que não deu certo até onde deu, enfim, o trabalho que não está dando certo, você vai ter que sair, ou foi demitida, ou pediu demissão, e aí você busca alguma coisa para completar, para encher este buraco, para preencher este buraco. E você vai olhando na internet e às vezes você vai ver, nossa, que pode ser que dê certo para mim. Olha que legal, essa mulher está feliz, mas quem disse que aquela mulher está feliz? Quem disse que aquilo que está na internet, no Instagram, no TikTok, aquilo que estão te mostrando, aquela mensagem, quem disse que ela é verdadeira? E a gente sabe que a maioria delas não são verdadeiras, né, Júlia? A maioria não são verdadeiras pegadinhas e muitas vezes as pessoas caem. A internet só mostra o lado bonito, né, da coisa. A gente tá ali vendo tudo que é planejado, que é montado, é tudo pensado estratégico, né? A internet entrega, a gente acha que aquilo é a realidade. E é muito importante a gente saber dosar. Quando a gente está com essa questão, assim, se comparando muito, eu já vi, meu terapeuta até falou, olha, diminui seu tempo de tela aí que tá complicado. Você tá entrando, você tá tendo umas ideias, quer fazer tal coisa, porque a gente fica lá, a gente fica vendo. Nós somos influenciados, não adianta. Nós somos o tempo todo influenciados. E, às vezes, a pessoa está ali mostrando algo que ela nem prega na realidade, que ela nem está vivendo aquilo direito. E o que acontece muito é da pessoa terminar um namoro, aí faz aquela mudança radical e posta na internet. Quem nunca, né? A gente tem até várias piadas na internet de quando uma mulher corta uma franja sozinha em casa, ela tá passando por alguma coisa. Exatamente. E é exatamente isso, é alguma coisa que ela tá tentando mudar ali, uma fuga. Então precisa ver, precisa cuidar bem para entender o que é, para acabar não se arrependendo. Igual você falou, o cabelo cresce. E se for fazer alguma coisa que não é reversível, a micropigmentação ela consegue remover com laser, o preenchimento remove com a hialuronidase. Mas e se fizer alguma coisa que não... Quando é o ácido hialurônico. E olha que tem muita gente usando PMMA. Olha o absurdo, olha a loucura que é isso. As pessoas não estão entendendo até onde a gente pode ir, até onde você pode ir. E a gente explica aqui no programa, e a gente vê na televisão, a gente vê na internet as pessoas deixando colocar esse PMMA no rosto, na boca, e depois perdendo, sabe? Tendo que fazer uma cirurgia e perdendo os lábios. Gente, pelo amor de Deus, tem que parar com isso. Você tem que entender melhor aquilo que você está fazendo, o profissional que você está procurando. Nós acabamos de falar aqui de ácido hialurônico. É algo que pode ser retirado. É biocompatível, o nosso corpo aceita, e se não aceitar, né, dá para remover. Agora, o PMMA... não tem como, depois só com cirurgia reparadora. E existem ainda profissionais da saúde ali que eles defendem o uso por conta porque ele é liberado pela Anvisa em casos de reconstrução, mas são casos muito específicos, e aí acaba que alguns profissionais entram nessa brecha aí para poder trazer ele para o universo da estética, porque ele é permanente, e o ácido hialurônico não é permanente. Aí a pessoa já vê, que ótimo custo-benefício. Claro, né? Pro resto da vida, então eu vou ficar por aqui mesmo. Mas não é assim que funciona. Pesquisem, pesquisem e pesquisem. Nós falamos aqui, Júlia, micropigmentadora, e você falou de sobrancelhas. A micropigmentação é somente nas sobrancelhas? Não, na boca também. Dá para fazer nos lábios também, que eu acho assim que hoje em dia tá muito em alta, porque normalmente
a gente teve a febre do lift tint, que trouxe aquela harmonia para o lábio. E hoje a gente já consegue, com a micropigmentação, criar esse efeito. Aquele lábio corado, quando a pessoa trabalha de máscara e fica toda hora retocando batom, quando a pessoa fica toda hora retocando lip tint, quando a pessoa é muito branquinha, aí ela já vê assim, ai, meu lábio tá pálido, tá faltando alguma coisa. E o que eu ando recebendo muito é a pessoa que perdeu o volume dos lábios assim por conta da idade e fez preenchimento, ganhou volume, mas tá faltando alguma coisa. E normalmente o que tá faltando é cor. A cor, ela traz o desenho de volta, ela consegue realçar regiões que ali estavam apagadinhas, então tá tendo essa febre voltando um pouco da micropigmentação. Mas é uma febre maravilhosa. 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 É o pouquinho que dá aquele rosadinho, que não deixa você pálida e parece que você tá sempre maquiada, mas é aquela maquiagem muito sutil, muito leve, muito. Eu sou super a favor da micropigmentação. E na sobrancelha você também faz? Faço. E na sobrancelha a gente cria esse efeito fio a fio, porque os procedimentos antigos a gente vê alguns resultados que foram desastrosos, mas era outra técnica, era... A tatuagem, Júlia. Era uma tatuagem, então assim, ficava aquele efeito meio borrão. Hoje em dia a gente já consegue criar fios que eles se camuflam, então dificilmente você vai ver que tem uma micropigmentação ali, mas a sobrancelha vai estar preenchida, vai estar natural. Igual você falou, o menos é mais. O menos é mais. Então vai em busca disso. Quer melhorar alguma coisa em você? Está faltando alguma coisa? Busque estes profissionais e pergunte. Troque uma ideia, né? Bater um papo e conversar. Eu acho que você está lá para receber as pessoas exatamente para isso. Você não é terapeuta, mas faz o papel de um também, né? Afinal, todos fazem papel. Exatamente. Até eu, às vezes, aqui na televisão, conversando com as pessoas, eu faço um papel de terapeuta, gente. A gente, né? E você em casa também. Então, na verdade, essa troca de ideias, de informações, para chegar e fazer algo que realmente vai ficar bacana. Eu tenho certeza que a Júlia não vai empurrar nada. Não é possível você empurrar, não pessoas de bem, empurrar algo para você fazer para todo mundo ver que ficou feio. É um tiro no pé. Com certeza. Então não dá para fazer isso. É um marketing totalmente negativo, né? O que a gente vê muito, assim, ninguém é acostumado a fazer avaliação para micropigmentação. Você é acostumado a fazer consulta para ir no médico, para fazer talvez outro procedimento estético, mas para micropigmentação a gente não vê. Mas é tão importante quanto, é algo que vai ficar no seu rosto, é algo que todo mundo vai ver, a sua sobrancelha é o seu cartão de visita, é a moldura do seu rosto. Então, na avaliação, a gente senta, conversa, analisa, consegue fazer, inclusive, uma simulação, Gisele. Porque você imagina, você tá lá fazendo o procedimento e você não sabe como que vai ser o resultado, e aí você fica assim, ansiosa. Atenção, nervosa, querendo ver. Só que aí a gente consegue, na avaliação, fazer uma simulação para você poder enxergar como ficaria aquele procedimento. E aí você toma uma decisão mais assertiva, assim, não, eu quero, eu gostei, esse resultado... Ou diminui. Ou diminui, assim, eu achei que assim ficou demais, faz um pouquinho menos. A gente faz um procedimento totalmente guiado mediante a avaliação. Então é muito importante. Não só as consultas médicas, mas para procedimento estético, a avaliação é necessário. Também acho. E, Júlia, para quem quiser conversar com você sobre isso, vai no Instagram? Vai no Instagram. O meu Instagram é Giulia Dias T, com G, mas tem o da nossa clínica, que é @acasasublime, que é uma clínica que a gente acabou de inaugurar, inclusive. Vários procedimentos estéticos, a gente é voltado para cuidados da saúde da mulher e da estética feminina. E é aqui pertinho. É pertinho? A Casa Sublime, ou então Giulia com G, Giulia Dias T. Dias T. Júlia, muito obrigada pela sua presença. Eu falei pra você aqui, eu espero que seja a primeira de muitas participações suas aqui. 2025 já tá indo embora, mas 2026 promete e nós estaremos mais vezes juntas falando sobre autocuidado, autoamor, autoestima. E tudo isso, micropigmentação também. Muito obrigada, meu amor. Foi ótimo. Obrigada a todos que ficaram aí até agora. Lembrando que a noite tem repeteco às 9h30. Júlia, e na geral, naquela câmera linda, alta, gostosa, a gente dá tchau. Um grande beijo, até amanhã. Tchau.